Vibe Mundial FM. Muito boa tarde, estamos de volta, Mundial e você ao vivo aqui na Vibe Mundial. Hoje, para falar de finanças, vamos falar do nosso rico dinheirinho. Nosso rico dinheirinho, né, Daniela Godinho? Olá, Boa Samira. tarde. Boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes. Prazer estar aqui com você no seu programa. De volta aqui na Rádio Vibe Mundial. E é rico dinheirinho, sim. Cada centavo conta. É, e é bem riquinho mesmo. A Daniela, ela é uma consultora financeira especializada em economia doméstica, eu posso falar? Sim, eu sou Finanças formada pessoais. em economia doméstica, especializada em finanças pessoais e comportamentais. Ou seja, na nossa qualidade de vida. Porque para falar de qualidade de vida, a gente passa pelo nosso bolso, a gente passa pelas nossas emoções, a gente passa pelo nosso mental, pelo nosso dia a dia, né? E o gasto diário. Exatamente. Não é? Daniela, hoje eu te trouxe aqui hoje para a gente falar de um assunto bastante interessante para um começo de ano, que é ter metas financeiras, né? Então, vamos falar das metas financeiras para 2021. Vamos falar da nossa saúde financeira em tempos de crise, que é o nome até de um e-book que você disponibiliza gratuitamente, né? Gratuitamente. Saúde financeira é um tema já no nosso dia a dia. Deixou de ser mistério, né? Deixou sim. Está deixando de ser mistério, ainda bem, as pessoas estão muito mais interessadas no tema. E vamos lá, falar de saúde financeira é falar do nosso dia a dia no geral, falar da nossa liberdade financeira, da nossa independência financeira. Porém, se eu tenho já um controle financeiro, ou se eu não tenho controle financeiro, eu estipulando metas, eu consigo nortear esse caminho melhor? Eu posso ir de janeiro a dezembro com um planejamento mais estabelecido? Sim, Samira, com certeza. Acho que, em primeiro lugar, esse ano traz para a gente a novidade, né, da continuação e, se Deus quiser, a finalização dessa crise do coronavírus. Então, só lembrando, Samira, uma coisa importante, essa crise do coronavírus é uma crise sem precedentes, né, uma crise que ninguém esperava. E ela não tinha um prazo de terminar. As pessoas, quando perceberam que passou de abril, maio, junho, aquilo se estendia, as pessoas começaram a se deprimir. Então, muitas pessoas que eu atendo em clínica financeira estavam deixando de sonhar, deixando as metas de lado. As duas doenças atuais, né, do século, no século passado, nós tivemos a doença que era o estresse, né, a doença da sociedade. E nesse século agora, é a depressão e a ansiedade. Então, as pessoas estavam deixando de sonhar, e isso atrapalha muito o planejamento. Então, com certeza, o primeiro olhar que nós temos que ter para as nossas finanças, principalmente no momento de crise, é acreditar. A crise do corona é uma poda de árvore. Quando você poda uma árvore, né, ela sente aquela necessidade de crescimento, de continuidade à vida. E ela traz frutos, sementes e flores. Então, eu entendo a crise que nós estamos vivendo como essa poda. E as pessoas estão vindo também, de certa forma, com criatividade, pensando no amanhã. Mas ter um planejamento e ter metas para o futuro é fundamental para você levantar a cabeça e para você continuar a sua vida. Porque, bem ou mal, existem resquícios que vêm do ano passado, que vêm de 2020. Mas isso também não quer dizer que em 2021 a gente já está sabendo lidar com o vírus, né? A gente já está sabendo, a gente sabe que estão acontecendo muitos casos, a gente sabe de tudo isso, mas nós já temos muita informação. A gente já sabe lidar com isso. Mas teve muitas perdas durante esse ano todo, né? E eu tenho tempo, eu tenho que ter esperança de correr atrás, né? Do que eu perdi ou do que, de repente, eu deixei de ganhar. Não é verdade? Sim, sim. Nós temos sim. 75% das famílias brasileiras foram impactadas com a crise do coronavírus. O que isso significa? Que 75% de todas as famílias, de alguma forma, alguém dentro de casa foi impactado financeiramente, provavelmente perdeu o emprego. Então, um pai, uma mãe, né, um filho, ou indiretamente um irmão, enfim, e você acaba tendo que ajudar essa pessoa financeiramente. Então, 75% sofreram esse impacto. É muita Bastante gente, né, Samira?
É muita gente. Então, nós temos sim que nos reinventar e entender que a crise traz para a gente, de certa forma, uma reflexão de gastar menos. Então, muitas pessoas passaram a gastar mais, né? Eu atendo os dois lados, Samira. Tem pessoas que passaram a economizar com a crise porque estão em casa e não estão tendo despesas de combustível, deixaram de comprar assim muita roupa, muitas coisas que usavam para trabalhar, frequentar um restaurante, alguma coisa assim. Por outro lado, uma grande parte da população que a gente atende em clínica financeira acabaram rompendo, estourando o cartão de crédito por conta da ansiedade e dos gastos online. Então, comida pronta, compra de várias coisas, né? Eletrodomésticos, impulsos. Então, assim, nós não podemos deixar de planejar e de sonhar, mas imaginar que a vida continua. Né? Eu vou ter que pagar contas, eu tenho uma família, de repente, que eu preciso equilibrar o orçamento e continuar com os meus sonhos, com as minhas metas, mas ter um certo cuidado. Então, não exagerar, né? Mas é importante também a gente falar que, independente da classe social, independente do que ganha, todo mundo foi impactado. Não é? O difícil é poder ter esse controle do que se eu tenho um estilo de vida e eu tive que mudar devido à pandemia, muita gente sofreu com isso também, né? E o comportamento pode não ter sido tão favorável. Ela pode ter entrado no consumismo por impulso, pode ter entrado no gasto a mais, né? No caso, eu não estou gastando roupa, não estou gastando combustível, mas se eu estou trabalhando em casa, eu estou usando a minha internet, eu estou com a televisão ligada por N motivos, porque tem mais gente em casa, eu tenho mais água, mais luz, eu tô usando daquele ambiente. Sim. Isso também gera custo, né? Gera custos e gera impacto, né? Então, de repente, para algumas famílias diminuiu a receita, mas as despesas aumentaram. Sim. Né? Então, essa é uma receita explosiva. Só de ter né? um trabalhando em casa, né? Já dá uma diferença, porque o computador tá ligado o tempo todo, é telefone, é diferente. E as crianças que não estão indo para a escola, e muitas querem comer o tempo todo, né? Tem pais que reclamam isso, é um lanchinho, é um biscoitinho, e a ansiedade também das crianças, então, eletrodomésticos ligados, tudo é mais, né? Tudo é mais. Então, alguns gastos diminuem, mas outros acabam aumentando. Por isso, o conhecer é um passo muito importante. As pessoas precisam conhecer as suas finanças. Então, eu arrozo com feijão. Não deixar de fazer a planilha, Samira. 70% dos brasileiros, em média, né? A gente tem isso através de pesquisas, de cada 10 pessoas, 7 não fazem planilhamento. Então, o orçamento doméstico é fundamental. Então, não ter medo de ver a verdade e não usar só a pandemia, né? Como, eu perdi o controle por conta da pandemia. Eu trabalho com educação financeira há quase 30 anos. Então, há quase 30 anos eu percebo que a maioria das pessoas não fazem um planejamento financeiro. E agora, muito mais. Nós precisamos muito mais, né? Redobrar esse cuidado e ter uma cautela. Então, não tenha medo. Né? Pegue um caderno, baixe a planilha gratuitamente no site e faça seu orçamento doméstico. Não tem segredo. É quanto eu ganho, quanto eu gasto. É não estourar a minha receita. É não gastar a mais do que eu ganho. Né? Porque senão a gente toma susto por aí, né? Olhando para um bom ano financeiro, né? Quais devem ser as metas possíveis? Eu vou olhar para um ano todo de acordo com o meu ganho, de acordo com as minhas necessidades e prioridades, mas eu preciso fazer com que tudo isso seja possível. Qual que é o primeiro olhar que eu tenho que direcionar? Primeiro achar, Samira, parar de achar que a grama do vizinho é mais verde, né? Então, assim, hoje esse acesso às redes sociais, Instagram, Facebook e tudo mais, faz com que as pessoas queiram copiar a vida do outro. O outro viaja, o outro compra alguma coisa nova, então essa sede de ficar postando as coisas. Então, assim, começar a observar o que é felicidade para você, o que é satisfação, quais são as tuas metas, o que a tua família precisa para se realizar. Colocar no papel o que é o teu custo de vida, o que é teu estilo de vida e tentar realmente equilibrar o que você ganha com esse custo e esse estilo de vida. O custo é o que eu preciso para sobreviver. Não tem muito o que eu mexer, né? Eu posso economizar, negociar, mas o estilo, sim, é extremamente flexível. E esse olhar que você perguntou, Samira, o que eu posso fazer para alcançar essas metas, é gastar menos do que eu ganho. A receita que a gente passa, Samira, é a seguinte. É importante que você consiga um orçamento de tal forma que sobre para você 10, 20% do que você ganha. Porque a gente usa o nome até de gordurinha, né? Essa gordurinha
mim, essa sobra, entre aspas, é o que eu vou utilizar para formar 2 fundos importantes. O meu fundo de emergência e os meus investimentos que eu posso usar também para oportunidades. Então, se você quer realizar metas, não basta só planejar e colocar no papel as suas metas. Eu preciso de dinheiro. Então, eu preciso fazer a planilha, controlar minhas finanças e guardar, Samira. E não é assim, vou guardar quanto por mês? Até R$30, Samira, R$20. Já dá diferença. Já dá diferença. Então, é de grão em grão. Vá guardando, vá planejando, isso vai te motivando e você vai vendo que aquilo vai funcionando. Você tem no teu e-book, Saúde Financeira em Tempos de Crise, falando em crise, você é uma boa gerenciadora de crises, né? Você trabalha especificamente, acaba sendo mais diretamente com as crises do dia a dia da pessoa. E a crise não é só a política, né? A econômica, a que me impacta na minha casa. Crise de N situações. E você criou, junto a isso, os 4 Cs, que me ajudam a lidar com esta crise, né? A olhar para o meu dinheiro de uma forma diferente. Fala um pouquinho desses 4 Cs. Foi fantástico, Samira, porque ao longo desses quase 30 anos, trabalhando com educação financeira como consultora e pesquisadora, e eu tenho formação em economia doméstica, né? Fui uma das pioneiras a trabalhar com esse assunto, e sou do Conselho Federal de Economia Doméstica, então nós temos acesso a diversas informações relevantes, né? Importantes para a nossa economia, enfim. Mas, no momento da crise agora do coronavírus, eu percebi que muitas pessoas se assustaram, mas elas se esquecem que nós vivemos diversas crises econômicas ao longo dessas últimas décadas, mas também as crises pessoais. Mesmo que não existisse a crise do coronavírus, nós temos crises pessoais, como uma doença, um divórcio, né, um falecimento na família, um desemprego. Então, assim, administrar crises é importante. E as pessoas não estavam preparadas para nenhuma crise, seja do coronavírus ou uma crise pessoal. Então, é importante ter um fundo emergencial. Isso é fundamental. E cada vez que a crise bate na sua porta, é que realmente a pessoa acaba lembrando, eu não tinha aquele fundo emergencial e acaba precisando de um empréstimo ou de usar um limite bancário ou pedir dinheiro para um familiar. Então, é muito importante, Samira, nesse momento agora, que é uma crise mundial tão importante como essa, que essa reflexão sobre o equilíbrio financeiro é como se fosse uma casa, Samira. Imagine só uma casa, ela tem o chão, o alicerce abaixo dela, as paredes e o telhado. Então, o mais importante não é mostrar para as pessoas um telhado bonito, uma parede bonita, e sim pensar que é o alicerce. O que segura a tua casa, o que segura a tua vida financeira num terremoto, não é parede nem telhado, é o alicerce. E o alicerce se chama orçamento doméstico. Então, eu criei esse book com 4 passos importantes para as pessoas se organizarem, principalmente como uma emergência, um SOS, que seriam 4 passos com a letra C, inspirados no cooperativismo. Então, seria o conhecer. Conheça as suas finanças. Não tenha medo de olhar seu extrato bancário, seu olerite, colocar as contas na ponta do lápis. O controlar. O que é o controlar? Depois que eu conheço minhas finanças, colocar tudo isso realmente na planilha e entender que eu comando esse navio. Né? Eu não posso largar esse navio, não, que a maré leva embora e afunda. E minha família muitas vezes está dentro. Então, eu no controle. Então, manter a disciplina. O terceiro C é o cultivar. Então, eu já venci 2 etapas importantes. Eu superei, né, esse medo que eu tinha de ver a verdade, conheci minhas finanças, levantei quanto eu devo, meu olerite, o extrato do banco, coloquei no controlar, que é o segundo passo, minha planilha em ordem. Agora eu tenho que cultivar bons hábitos. Então, evitar compras por impulso, fazer lista de compras, conversar com a minha família, manter o orçamento mensal em dia. E o último passo, Sami, é o cooperar. Pensar que a mudança vem de dentro para fora e que o mundo precisa realmente desse remédio, desse bálsamo, que não é só a vacina, né? Mas eu preciso estender a mão, momento dos grandes, né? Ou de quem está bem, ajudar os que não estão bem ou os menores. Então, as pessoas precisam se unir para ajudar aqueles que foram mais impactados com a crise. Seja um familiar, seja um prestador de serviço que você utilizava o serviço antes da crise e não está usando mais, isso impactou as finanças da família dele. Então, na medida do possível, estender a mão também para quem precisa, Sami. E, resumindo tudo isso, disciplina. Como dizia Renato Russo, do Legião Urbana, disciplina é liberdade. Então, se eu tenho disciplina nas minhas finanças, no futuro eu terei liberdade de ter uma escolha, se eu quero viajar, trocar de carro, reformar a casa. Então, é plantar a semente hoje, né? Tem que ter, você falou, né, de ter uma casa, de comprar um carro, de viajar, de fazer um intercâmbio, de estudar, de fazer uma faculdade. Sim. Né? E os sonhos, eles existem. Você, nesse teu dia a dia, que você não parou, né? Porque muita gente precisou de uma consultoria financeira, até para não quebrar. Sim. Né? Empresas, inclusive.
Você percebeu que as pessoas deixaram de sonhar? Sim, infelizmente, Samira. Muitas pessoas, quando questionadas, né, eu questionava no momento de crise quais são seus sonhos, quais são seus objetivos, porque essa é a válvula propulsora de tudo, né? É o que te impulsiona. O que vai te motivar? O que é motivação? Se você separar a palavra no sentido mesmo das letras, motivação é o motivo da ação. Se eu não tenho um motivo, eu não vou agir. Isso é motivação, ter motivo para levantar do sofá e motivo para agir. E as pessoas ficaram desmotivadas, desprovidas, né, de motivação. Então, as pessoas deixaram de sonhar. E quando eu questionava, as pessoas diziam, Dani, eu não tenho mais sonhos, né? Eu nem sei o que vai acontecer com essa crise. Então, quando você se entrega, aí é ruim. Você está abrindo uma porta maior ainda para essa crise. Eu costumo dizer que a crise bate na porta, mas eu não preciso abrir a porta e oferecer café para a crise. Então, assim, reaja. Os teus sonhos não morreram, entendeu? Então, você tem que tirar da gaveta alguns sonhos. Muitas pessoas que perderam o emprego, inclusive, estão empreendendo com algum sonho que tinha, estão fazendo bolinho de pote, docinhos, estão dando aula online. Vibe Mundial.